todo sentido com a nossa força. O nosso partido é o Porto. De Porto a Porto faz todo sentido com a nossa força. O nosso partido é o nosso. Nós marcamos este jantar por ocasião dos 100 dias de mandato. Como repararam, e não foi por acaso, nós não aceitamos nenhum dos inúmeros convites que a comunicação social nos fez para fazermos este primeiro balanço. Não aceitamos porque entendemos que é a vocês, aos nossos apoiantes da primeira hora, que devemos dar, em primeiro lugar, todas as explicações. Eu sempre vos disse, desde a primeira hora, e já vai quase um ano, que não vos deixaria ficar mal. E aqui estou para assumir e também para explicar tudo o que já fizemos, tudo o que estamos a fazer, e há de chegar o dia a dar explicações por algumas coisas que queríamos fazer, mas não conseguimos. Neste balanço, há que dizer, em primeiro lugar, que nós estamos a cumprir o nosso programa. Estamos mesmo. Tudo o que fizemos até agora foi no sentido de cumprir esse nosso programa, em que muitos de vocês se empenharam. Foram muitas as vossas contribuições e nós dissemos, desde a primeira hora, que este era um programa para cumprir. E aquilo que nós fizemos foi criar as condições políticas, financeiras e humanas para cumprir esse programa. E, meus caros amigos, não é fácil. Como sabem, as condições políticas passaram por garantirmos uma maioria estável na Câmara Municipal do Porto, na Assembleia Municipal e também nas freguesias. Encontramos no Dr. Manuel Pizarro o parceiro ideal, não apenas pela aproximação do seu programa eleitoral ao nosso, que durante a campanha todos nós fomos realçando, alguns às vezes com surpresa, como também porque o Dr. Manuel Pizarro, mesmo contra a vontade do seu partido e do seu partido em Lisboa, quis, em nome da cidade, oferecer-nos essa estabilidade tão importante para a governação do Porto. Como sabem, as condições financeiras são um fator crítico na nossa caminhada, na caminhada de qualquer autarca. A estabilidade financeira que encontramos na Câmara é um valor muito importante. Diria mesmo que é um achado autárquico que devemos ao Sr. Dr. Rui Rio. E quanto mais se ouve, mais sabemos. Prometemos em campanha, todos os dias da nossa campanha, e estamos a cumprir e vamos cumprir. Connosco, a cidade tem contas à moda do Porto. À moda do Porto. Mas isso, essa nossa garantia, essa marca d'água que uniu tantas pessoas à volta de um projeto, obriga-nos a pensarmos que quando sairmos, teremos que deixar no mesmo bom estado as contas da nossa cidade. É um testemunho que nenhum desejo, que nenhuma fantasia pode destruir e que vamos levar, custe o que custar, até ao último dia. Temos, por isso, que ser rigorosos. E foi o que fizemos ao aprovar o nosso primeiro orçamento. Muito condicionados pela incógnita acerca dos fundos comunitários que haviam de vir e pela quebra de receitas que a condição do país e as opções do Governo nos impõem. Foi por isso que, mesmo assim, em nenhuma linha do nosso orçamento perdemos de vista as nossas prioridades. E eu recordo quais eram as nossas prioridades. E são as nossas prioridades. Coesão social, economia e emprego, cultura. E estamos em todas essas áreas a criar instrumentos próprios, sólidos, sustentáveis
para que cada um desses pilares se possa desenvolver. Quanto aos meios humanos, soubemos nestes 100 dias instalar-nos numa enorme estrutura, adaptar-nos aos métodos dessa estrutura, iniciar novos processos, sem descontinuar políticas, o que nos permite hoje, aqui perante vós, dizer que já fizemos muito. Permitam salientar algumas medidas que já tomamos e que sempre em cumprimento do programa podemos hoje anunciar e que certamente não vos deixam ficar mal. Finalmente, fizemos outra coisa. Quando muitos outros hesitaram, manobraram ou simplesmente calaram, o Porto falou alto, falou muito alto sobre a questão dos fundos comunitários. Não vou naturalmente maçar-vos com esta questão, porque já todos percebemos, vocês todos sabem o que é que está em causa. Vou apenas dizer-vos o seguinte: sobre esta e sobre qualquer outra questão fundamental para a cidade, não nos vamos calar nunca. Essa é a grande vantagem de nós sermos independentes, sabem? Porque não há ninguém que nos possa mandar calar. Não há ninguém. Já estão a contar os 45 dias de prazo que demos para a demolição dos edifícios das antigas fábricas em Lordelo. Polos de problemas sociais graves que queremos erradicar. Era uma grande promessa que nós tínhamos feito e tem sido uma exigência que nos tem sido feita principalmente pelos habitantes do bairro Pinheiro de Torres. Porque nós não vamos fazer isto de uma forma cega, nós fomos visitar as pessoas, a Sofia Maia também foi, a solidariedade social está avisada e isto exigiu um conjunto de esforço e um conjunto de trabalho para que, ao mesmo tempo que nós demolimos as fábricas, nós sabemos que estão lá pessoas. E, portanto, nós não esquecemos que estão lá pessoas. Não vai ser uma demolição cega, vai ser uma demolição que demorou um pouco mais de tempo, porque quisemos fazer o diagnóstico social do que estava a passar. A Galeria Municipal, outra das nossas promessas, e nós dissemos que a Galeria Municipal iria ter 2 polos, lembram-se bem, a Almeida Garrett e a Câmara Municipal do Porto, está a funcionar com programação própria e vida própria ao serviço da cultura e da cidade. Nas questões laborais, que não são de só menos importância, e vou-vos dar aqui hoje uma notícia em primeira mão, chegamos a acordo com todos os sindicatos para o regresso às 35 horas semanais de trabalho. Queria aqui deixar uma palavra à Vice-Presidente Guilhermina Rego, que nas últimas semanas se esforçou e trabalhou muito para fazermos este acordo. E pela primeira vez vamos ter todos os sindicatos a assinar connosco, com a Câmara Municipal do Porto, um acordo, e vai ser um acordo público, uma assinatura pública no edifício do Paço do Conselho. Isto é muito significativo, é muito significativo. Quanto à criação do Fundo de Emergência Social, fizemos uma avaliação daquilo, como tínhamos dito, do que tinha sido o Fundo Metropolitano. Chegamos assim à conclusão que o Fundo Metropolitano e a forma como tinha sido distribuída esse recurso era uma forma pouco conveniente. Aquilo que nós pedimos foi à Universidade Católica para nos apresentar um modelo para que este Fundo de Emergência Social, e vai estar pronto certamente dentro de poucos dias esse estudo, seja de facto um fundo de emergência que chega àqueles que são carenciados e não chegue de forma perfeitamente aleatória. Criamos, como sabem, a Frente Atlântica do Porto, com os municípios de Matosinhos e Gaia, no sentido de concertar políticas transmunicipais entre as 3 cidades. Visitamos todas as freguesias do Porto e estamos a iniciar o processo de descentralização, de competência e de transferência de verbas. É um processo difícil, é um processo que requer o empenhamento, naturalmente, do município, também das freguesias, principalmente aquelas que estão em processo de fusão, o que lhes coloca uma dupla dificuldade.
Colaboramos com o Ministério da Administração Interna em articulação com a União de Freguesias do Centro Histórico para encontrar um edifício para uma nova esquadra de Sedufeita. Nós vamos ter uma nova esquadra em Sedufeita, e melhor. E isto demonstra que é possível colaborar com o Governo, com o Ministério da Administração Interna, envolvendo a autarquia, resolvendo também alguns dos problemas da Junta de Freguesia. Fizemos mais, é claro. Houve muitas outras pequenas coisas ou coisas maiores que fizemos, há muitas outras coisas que queremos fazer. Mas estas 25 medidas que escolhi para vos apresentar representam uma medida substancial e politicamente relevante a cada 4 dias de governação. Foi escolhido de propósito. Para que não se pense que não se está a fazer alguma coisa. Pensem bem, foram 100 dias e aqui anunciei 25 coisas que objetivamente foram feitas. Mas queria-vos deixar uma última nota. Ninguém nesta candidatura se esqueceu do que aconteceu no dia 29 de setembro. Apesar de, recordam-se das minhas últimas palavras nessa noite, continua a haver quem ainda não percebeu o que aconteceu. E também, se não percebeu isso, também não percebeu nada. Não nos esquecemos do suor e da coragem com que muitos de vocês participaram nesta campanha e nós isso nunca vamos esquecer. Eu não vou esquecer, mas nenhum de vocês vai esquecer. Mas pelo menos 3 vezes por ano quero estar convosco em reuniões desta natureza, em encontros desta natureza, neste ou noutro formato. Porquê? Porque vos quero prestar contas do que nós andamos a fazer. Nós podemos não fazer tudo o que gostaríamos de fazer. Há constrangimentos. Os tempos são o que são. Mas eu não vos vou deixar ficar mal. Podem acreditar. Está bem? Obrigado.